O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João Batista ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós, celebrando este dia, Eucaristia, somos chamados pelo Senhor a não só olhar para a oração do Pai Nosso, que por Ele foi nos dada, por Ele foi nos ensinada, mas, acima de tudo, nos perguntar, claro, de que forma nós estamos rezando a oração do Pai Nosso. É muito interessante que a oração do Pai Nosso é a oração universal. Todos aqueles que são cristãos, que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eles rezam essa oração. É chamada a oração universal. Mas a grande pergunta que cada um de nós deve fazer é como nós estamos rezando esta oração. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, sempre nós rezamos a oração do Pai Nosso. E o grande risco que nós corremos quando, com frequência, rezamos, é fazer com que a oração ela torne-se algo extremamente mecânico. E aí nós não conseguimos meditar e muito menos compreender a grande riqueza dessa oração. E aí está o desafio a cada um de nós. Como de fato nós estamos rezando a oração do Pai Nosso. Porque é uma oração belíssima. Ela resume toda a ação de Deus em nossa vida e toda a nossa entrega a esse Deus. Primeiro, porque foi o próprio Filho que nos deu a oportunidade de dizer, em outras palavras, chame a Deus de Pai, porque Ele é o vosso Pai. Ninguém, nenhuma outra pessoa, nem os judeus ousavam, porque isso é ousadia, ousavam chamar Deus de Pai. Prova disso é quando na própria sarça ardente, mas para quem eu vou dizer, quem és tu, para que eu possa dizer ao povo hebreu? Basta dizer eu sou e pronto. Deus disse a Moisés: Senhor, ensina-nos a rezar, pois bem, chame Deus de Pai, Pai Nosso. E claro que quando nós entendemos e olhamos para esse Deus, que é Pai, nós também nos colocamos de fato e em verdade numa condição filial, de filhos. E colocando-se como filhos, nós vamos acolher a palavra do Pai que nos orienta, que nos ama e que nos conduz para o bom caminho. Então eu me faço um verdadeiro filho e deixo o Pai conduzir. É por isso que também no próprio Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Então eu me abro totalmente à graça de Deus, eu me abro totalmente ao meu Pai, que é Deus, me faço filho e deixo a sua vontade se realizar em mim, acontecer em minha vida. É muito interessante que lá nos primórdios do cristianismo, né, Tertuliano vai dizer o seguinte: a expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés, aí repetindo exatamente o que disse, quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu um outro nome. A nós, esse nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica o nome novo de Pai. Então é Pai. Deus para nós não é uma força, Deus para nós não é qualquer outra coisa. Deus é Pai. E é um Pai que nos ama e com esse amor paterno realiza a sua vontade em cada um de nós. Isso significa que nós somos chamados justamente a nos colocar na presença de Deus, como aqueles que são seus filhos, que olha para o Pai, porque fomos adotados pelo Pai a partir do momento que o verdadeiro Filho nos diz, chama-o de Pai, Pai nosso que estás no céu. Mas não é só isso. A oração do Pai Nosso nos mostra também aquilo que o ser humano, na sua inclinação natural, tem que romper, que é a tendência ao egoísmo. Porque a oração do Pai Nosso nos convida a uma vivência de abertura, de partilha e de misericórdia. E isso eu não posso realizar comigo mesmo, mas eu preciso realizar com o outro ou com os outros. Porque aí, de fato, à medida que eu vou rezando a oração do Pai Nosso, eu vou fazendo com que a oração vai sendo absorvida e vivenciada por mim, e ao mesmo tempo eu vou testemunhando aquilo que é próprio que está nesta oração, que são os valores do reino, e que não é outra coisa senão os próprios ensinamentos do Senhor Jesus. E aí então eu vou quebrando, derrubando dentro de mim toda a inclinação ou a tendência para o egoísmo e vou trabalhando na condição da partilha. Não é à toa que a nossa vivência de fé é para ser uma vivência de comunhão, de irmãos, que desde o início Deus nos constituiu o seu povo, e nós o somos. Por isso que a dimensão da fé, embora a nossa experiência com Deus seja uma experiência particular, pessoal, e a salvação se dá também na condição pessoal, mas a salvação se dá na mesma condição de irmãos de fé. E nós somos esse povo que clama a Deus para fazer a sua vontade sobre cada um de nós e ao mesmo tempo sobre todos nós, e que nos ajuda justamente a viver a dimensão da partilha na condição principalmente do perdão. Perdoai-nos, para que nós possamos também perdoar. E quem experimentou a Deus como um Pai de amor, como um Pai da bondade, da graça e da misericórdia, esse não tem nenhuma dificuldade de dar o perdão, de pedir o perdão, porque ele fez a experiência da vida de fé em Deus, da misericórdia do Pai manifestada plenamente em seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, quando por amor morreu na cruz para nos dar o perdão do pecado ou dos pecados e nos dar a salvação, nos convida para nos amar como por Ele somos amados, mas que nos chama também nesse mesmo amor a conceder o perdão a quem é necessário. E a também pedir o perdão a quem é necessário. Deste modo, a oração, ela é uma oração muito simples,
mas ao mesmo tempo rica para a nossa meditação, para a nossa conversão e para nossa própria vida de fé. Porque nós fomos renascidos em Cristo. Renascidos em Cristo para uma vida nova nele, com Ele e para Ele. E a oração do Pai Nosso nos leva justamente a isso. Porque se nós chamamos a Deus de Pai, quem nos revelou o Pai foi o próprio Cristo, que revelou-se a si mesmo, mostrando o Pai como o Pai da misericórdia. Mostrando o Pai como o Pai do amor. E mostrando-se a si mesmo como aquele que nesse amor do Pai veio nos resgatar. E essa, de fato, é a nossa condição. Diz aqui um outro trecho muito interessante de Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio diz assim: ó homem, não ousavas levantar o teu rosto ao céu, baixava os olhos para a terra, e de repente recebeste a graça de Cristo. Todos os teus pecados te foram perdoados. De servo mau, te tornaste um bom filho. Levanta, pois, os olhos para o Pai, que te resgatou por seu Filho, e dize: Pai nosso que estais nos céus. Mas não invoquemos nenhum privilégio. Ele não é o Pai de maneira especial, senão do Cristo tão somente, ao passo que a nós Ele nos criou. Dize, portanto, tu, pela graça, Pai nosso que estais nos céus, a fim de mereceres ser seu filho. Resgatado pelo Pai, nos tornamos filhos adotivos pela misericórdia de Deus manifestada no Senhor Jesus. Então, que a oração do Pai Nosso, ou o nosso Pai Nosso, como diz também Santo Agostinho, suscite em nós ao mesmo tempo o amor, a afeição na oração, mas também a esperança de alcançar o que vamos pedir. Como efeito, o que poderia Ele, o nosso Pai, recusar diante do pedido de nós, que somos os seus filhos, quando já antes nos permitiu ser os seus filhos? Então, que nós possamos ver nessa riqueza dessa oração aquilo do qual nós somos chamados a viver. E que a graça de Deus nos conceda sempre mais, a cada dia, a cada momento em que vamos fazer a nossa oração. E principalmente a oração do Pai Nosso, que não a façamos de forma mecânica, mas que façamos de forma meditada, olhando, rezando, meditando e compreendendo a grande riqueza que existe nessa oração. E que não tenhamos senão ou uma única certeza: Deus é o nosso Pai, que no seu amor nos concede a graça do perdão e no seu amor nos acolhe e nos ama como nós somos. Que Deus nos conceda a graça e na alegria que possamos todo dia dizer: Pai nosso que estais nos céus. Amém? Amém.